Fala, gente, pode chamar na área. Voltamos mais uma vez. Eu prometo pra vocês que vamos voltar de vez agora. Estamos na temporada de abril e hoje eu vou receber uma amiga multiempreendedora que, cara, vai ser massa a conversa de hoje. Então, ó, já pega papel e caneta que tem muito insight bom pra você que tá fazendo seu negócio. Então, cuida. Doutora Fabiana, muito obrigado por estar aqui conosco. Vai ser um prazer e uma honra recebê-la, tá? Dá um oi pro pessoal aí. Se apresenta um pouquinho melhor, quem você é, da onde você vem. Eu sou São Paulo, sou paulista, casei com cearense, tenho 2 filhos cearenses. Olha aí. Eu tô aqui há 20 anos já, então já sou cearense. É cearense. Na verdade, eu perdi já o que eu sou, porque quando eu vou pra São Paulo, falam que eu tenho sotaque daqui. E o pessoal daqui fala, nossa, você tem um sotaque paulista. Eu não sei onde eu tô. Eu sei que eu tô aqui há 20 anos. Que massa, que massa. Mas sou médica veterinária e hoje eu sou empreendedora e empresária. Exatamente. Gente, ó, antes de a gente começar o nosso papo aqui, a gente vai aprofundar mais isso aqui. Vamos falar um pouquinho da Central Pet. Já são 18 anos no mercado. Inclusive, produção, já coloca o QR Code aqui, já acompanha lá. Vamos começar a fazer, inclusive agora em abril, vamos fazer todo o rebrand da marca, vai ter muita coisa boa. Eu, inclusive, vou dar um spoiler. Já vocês vão ver a doutora correndo ali no cocó, tá? Ela tá ansiosa por isso. Mas antes disso, vamos pro reclames do Plim Plim. Gente, pode chamar, só está no ar por 2 parcerias. A primeira é Estúdio 24 Frames. Quer gravar o teu conteúdo, teu podcast, conteúdo de qualidade, inclusive vamos fazer até externa, viu? Cara, e é fera, tá 225 anos no mercado. Dizem que ele gravou Noé descendo da arca. Não sei se é verdade, mas dizem. Então, se quer gravar teu estúdio de qualidade, ó, 24 Frames, ele vai colocar aqui embaixo aqui agora o QR Code, bonitinho. Eu não vou dizer que ele vai botar imagens do estúdio, não, porque a última vez eu falei, ele não colocou. Então, não vou falar isso, né, produção? Era pra colocar, né? Eu tô falando mal moral pra ti, tu não coloca o teu conteúdo, beleza? E o outro é a agência Chamo Façanha. Eu preciso vender meu peixe também, né? Sim. Então, a agência de marketing voltada para social media, posicionamento de marca. Chama a gente senta, conversa, toma um café. E se tudo der certo, a gente começa a posicionar o seu negócio. Hoje a gente sabe que o empresa ou ela é ponto com ou ela é ponto fora. Então, tá na hora de se posicionar de verdade no mercado. Ei, acorda, passou a época de entregar panfleto e achar que vai dar resultado, viu, gente? Vamos para cima, que hoje já é uma realidade o marketing digital, beleza? Então, vai lá, chama o Façanha também, dá essa moral para mim também, por favor, viu? Tamo junto. Doutora Fabiana, vamos lá, são 18 anos só com a Central Pet, não é isso? É. Me conta um pouquinho da sua formação até chegar na Central Pet. Eu me formei, como eu disse, médica veterinária em São Paulo. Casei com um cearense e vim pra cá. Chegando aqui, comecei a trabalhar numa clínica veterinária antiga, né? Certo. E fiquei por 1 ano nessa clínica. Só que eu não sabia que eu tinha esse sangue empreendedor, né? Lá em São Paulo... Quando o mosquitinho do empreendedorismo pica, não tem pra onde correr. Lá em São Paulo eu atendi em hospitais, como veterinária. Cheguei aqui, eu comecei a querer mais. E aí, um dia eu tava voltando da clínica que eu trabalhava pra casa. Sim. E passei em frente a um lugar pra alugar. Do nada, assim, foi um negócio do nada. É Deus fazendo as coisas. Não tenho dúvidas. Aí eu falei, nossa, quanto que eu preciso pra montar um negócio aqui? E aí eu fiz as contas, assim, bem de padaria. Uma mesa de atendimento, uma banheira, um canil, um negócio assim. Aí eu cheguei pro meu marido, que eu não tinha um tostão. Eu vim pra cá, eu parei de trabalhar, eu gastei todo o meu dinheiro na festa de casamento, não tinha nada. Sim. E aí eu vim ser esposa. Aí eu falei pro meu marido, eu preciso de tantos reais. Ele, que isso? Você é louca? Assim, do nada? Do nada, eu falei, eu vou abrir uma clínica. Eu não conhecia ninguém, eu morava em Fortaleza há 1 ano. Caramba! Não conhecia ninguém, nada. Era tudo novo pra você? Tudo novo. Não sabia de fornecedor, de nada. E abri. E aí, tô aí, 20 anos, só crescendo. Caramba. Uma coisa que eu tenho um pet, quem tem pet sabe o amor e o carinho que a gente tem por aquelas porqueiras. Mas eu fiquei encantado na nossa primeira conversa, tá? A gente tá começando, um trabalho agora, bem recente realmente. Uhum. A doutora chamou o Chamo Façanha,
Se chama Façanha, não sou eu, é a empresa, tá, gente? Eu sou o Bruno, CPF, a agência CNPJ, eu chamo Façanha. Então, assim, ela me chamou pra gente... Inclusive, antes de falar isso, só um parêntese. A gente conversou pela internet, trocamos no WhatsApp, conversamos, marquei de lá pra gente conversar. Eu chego na recepção, não, seu nome é Bruno. Quem é o Bruno? Eu entro na sala dela, ela, pois não. Não, você é o Façanha. Você é o Façanha, você não é o Bruno. Quem é o Bruno? Mas isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Tipo, a minha família é Bruno, todo mundo é Bruno, mas hoje tem 10 anos que eu tô me posicionado como chamo Façanha. Então todo mundo já me chama no mercado, é o Façanha. É muito raro alguém dentro do marketing dizer, o Bruno, é muito difícil. Só alguém que me conhece já, me conhece antes do marketing e depois. Então ela me chamou pra gente realmente reposicionar a clínica Pet, a Central Pet. Por quê? E eu vou falar aqui pra gente, até esse corte a gente precisa ter lá. A gente sabe que hoje esse mercado pet, podemos dizer assim, tem crescido muito. Só que ele tem crescido muito de uma maneira, e aí eu posso estar errado, a senhora pode me corrigir na hora que a senhora achar necessário, de uma maneira muito errada. A gente conversou, nossa primeira conversa lá eu falei sobre o sushi. O sushi é meu cheat, tá, gente? Que eu levava ele para um podcast, para um pet shop, para tosar, e ele trava na porta, travava, que agora a gente trocou de local, sem citar nomes. Por quê? Porque ele não se sentia bem naquele ambiente. Porque, primeiro, ele tinha fila para tosa, para banho, então ele passava tipo umas 3-4 horas dentro do local lá, para começar a tomar um banho, para começar a ser higienizado e tudo isso. Então, para ele, aquele ambiente era traumático. Digamos assim, era traumático para ele realmente. E um Shih Tzu já é um cachorro muito ansioso por si só, da natureza dele. Então, para ele chegava na porta, ele travava, ele parecia um burrinho. Sabe quando o burro empanca assim, eu tinha que pegar ele no braço e levar. A gente trocou esse ambiente. Hoje ele não vai mais para esse pet shop, ele vai para outro. E nesse outro já não. Eles só aceitam se tem uma pessoa na fila. E a gente, na nossa primeira conversa, a gente conversou sobre isso. Foi. E se a senhora quiser contar um pouquinho melhor sobre isso, eu acho que você tem mais propriedade para falar do que eu, sabe? O mercado pet mudou muito. Sim. De 20 anos para cá, né, que eu tô há 18 anos no mercado. Sim. De 18 anos para cá, antigamente era o cachorro que vivia em casa e que você levava pro pet shop para dar banho. Sim. Né? Hoje, as clínicas têm que mudar o conceito, senão elas vão ficar para trás. Porque hoje não é o cachorro que vai tomar banho, é o filho. Sim. Hoje em dia as pessoas não têm mais o cachorro como aquele que fica no quintal comendo, não. Hoje em dia eles levam na clínica para fazer check-up, como a gente faz preventivo de doença, vacinação, como a gente faz preventivo. Exatamente. E o banho não é simplesmente jogar e banhar, é um momento que você tem que minimizar o máximo de estresse possível, porque o cachorro, ele vai ter que tomar o banho toda semana. Sim. Então ele tem que tomar o banho num ambiente saudável, né? Primeiro, limpo, né? Higienizado, livre de doenças, com cães que tem que estar comprovadamente vacinados para entrar lá dentro, para dar segurança para todo mundo, né? E também o manejo. Então, os meus funcionários são treinados para acolher, para beijar. Você viu o tio Fabinho? O tio Fabinho é um sucesso. Ele merece estar aqui no podcast. O tio Fabinho, ele envolve, os cachorros gostam dele, então é uma festa tomar banho. Exatamente. E aí entrou, tomou banho e saiu. Exatamente. Tanto que eu brinco com meus clientes que, assim, a gente tem uma cobrança que eu não quero receber, que é a cobrança de permanência. Depois que ele recebe a mensagem do WhatsApp avisando que o cachorro tá pronto, o tutor tem 1 hora para buscar o cão. Se ele não buscar, ele paga uma taxa. Eu achei genial É uma isso. taxa que eu não quero receber, porque eu não quero que o cachorro fique lá. Né? E eu forço para irem buscar mais cedo, porque o cão sofre de ficar longe de casa. Exatamente. Né? Num ambiente que o cachorro não gosta de água, vamos falar a verdade. O cachorro gosta de tomar banho? Não gosta. Não gosta. Então você tem que minimizar. Exatamente. Né? É um fato. E eu achei genial essa taxa, porque assim, como você falou, não quer receber isso. É realmente para os tutores terem a consciência de buscar. Eu achei genial. Caramba, cara. Isso era para ser aplicado em todos os locais. Isso é para ser aplicado em todos os locais, tá? Mas vamos voltar um pouquinho aqui agora no tempo. Você falou com seu esposo, o nome dele, o cearense? Bernardo. Ó, obrigado por ter liberado para estar aqui conosco. A agenda corridíssima, mas ela fez questão de estar aqui no Pode Chamar e obrigado por ter aceitado novamente o convite. Doutor Fabiana, me fala uma coisa. Vocês começaram, chegou pro Bernardo e falou assim, Bernardo, eu preciso de tanto para abrir minha clínica. E aí? O meu marido,
Ele é muito metódico. Sim. E ele não é empreendedor. Ele, calma, isso não vai dar certo. Não sei o quê. Eu, não, vai dar. Vamos fazer assim, assim, assado. E aí, ele viu que eu tinha um planejamento Sim. e investiu. Ele é o meu maior investidor, meu marido, até hoje. Investidor anjo, né, Bernardo? Anjo, total. Ele sabe que ele é anjo pra sempre. E aí, as dificuldades, ele foi me ajudando e tal. Tanto que na inauguração, veio minha família de São Paulo. A gente pregava as prateleiras para não gastar dinheiro com as coisas. Então, foi o envolvimento da família inteira na montagem desse meu sonho. Né? Então, ele foi investindo e viu que as coisas estavam tomando jeito, pegando a engrenagem, essas coisas. Que bacana. Aí vocês abriram. E me conte qual foi a dificuldade? Porque beleza, inauguramos. E agora? A maior dificuldade no início foi a médica veterinária administrar. Porque a faculdade não te dá nenhum tipo de conteúdo administrativo, nem de marketing, de nada. Você se forma médica, né? E clinical sabia. Mas, e administrar? Como que eu vou? Eu gasto tudo? Eu aplico? Eu guardo aonde? O que eu faço? O que é capital de giro? O que é ticket médio? O que é margem de contribuição? Nossa, cara, eu pirei. Só que eu tive ajuda de outros veterinários, empresários do ramo, que eu sempre tive muita amizade com todo mundo. Então, muita gente me ajudou. Eu busquei me capacitar com curso, Sebrae, pós-graduação, para conseguir entender o que está acontecendo. Então, esse foi um dos primeiros. E os outros que se seguiram, depois eu fui pegando o ritmo, a engrenagem, e aí eu vim com 2 problemas de saúde, um em seguida do outro. E eu tive que me afastar em 2019 por 1 ano, e eu me afastei em 2022, agora por mais um ano. Para tratar da saúde. 2019, câncer de intestino, 2022, leucemia. Sou transplantada de medula óssea, tudo. E a clínica ficou. Ela ficou. Caramba. Por quê? Porque a gente, desde o começo, montou uma estrutura onde eu não precisava estar lá 24 horas. A equipe sabe trabalhar sozinha e sabe, você viu pessoalmente, todos têm a mesma cultura. A cultura do acolhimento, do amor. Isso é bacana de ver, a gente, graças a Deus, os problemas existem e existiram poucos nesse tempo todo que a gente passou. Mas nos momentos em que eu tive que me afastar, tudo aconteceu. Sim. E tudo foi... Meu irmão, na época, me ajudou muito a segurar essa onda. Mas ela se manteve e tá aí. Agora eu voltei. Falando um pouquinho... Primeiro, tem 2 pontos aqui para destacar dessa sua fala. O empreendedor é meio que isso, né? Ele meio que compra o carro e vai trocando a roda no caminho. O pneu furou, vamos trocando, não para o carro, que a gente troca, ele acontecendo. E a gente já viu aqui nesse podcast, a gente já viu alguns empreendedores falando sobre isso. Cara, eu comecei, depois eu tive que aprender sobre gestão, depois eu tive que aprender sobre contabilidade. E a gente vai aprendendo realmente no caminho. E uma fala que a senhora falou aqui, que isso... hoje queima no meu coração. Cultura organizacional. Isso é muito forte. Eu fiz uma visita semana passada à TBM Têxtil. E eu posso até fazer um paralelo hoje com a Central Pet, sabe? Por quê? Eu cheguei cedo, lá no evento eu cheguei cedo, a gente ia fazer uma visita guiada em toda ela, e hoje ela é a da maior têxtil do Brasil. Então, assim, eu cheguei cedo, cheguei na recepção, o segurança falou assim, tá vendo aquele pra ele? Tô. Vai lá e sobe, fica no primeiro andar esperando. Eu, na recepção esperando. Beleza, recepção. Então a gente se entende o quê? Recepção, tem alguém pra me recepcionar. Não tinha ninguém. Eu subi, tinha vários sofás, o ar-condicionado. Sentou lá. Eu sentei, tá bom, então alguém vai me encontrar aqui em alguma hora. E pro pessoal tava falando assim, ó, estou no primeiro andar do prédio esperando vocês. Deixei bem claro, estou aqui esperando vocês. Todos que voltavam no almoço, opa, boa tarde. Você já foi atendido? Tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não, eu tô esperando. Ah, tá. Então daqui a pouco o pessoal do marketing vai receber você. Ótimo. Mas a cultura empresarial, de todos falarem a mesma língua. Cara, isso é gratificante de ver. E aí, estive com vocês agora. Sexta-feira eu estava lá. E ver o acolhimento. Você chega lá, o acolhimento. Isso é muito legal. O tio Fabinho. A recepção ali, a doutora Bruna. Então, assim, a gente vai vendo as coisas, a gente fala assim, caramba, a empresa fala a mesma língua. E isso é uma cultura sua.
É uma cultura de acolhimento, né? Sim. Hoje aconteceu um negócio super triste, mas que eu fiquei tranquila e feliz Sim. pela situação que aconteceu. Uma paciente nossa faleceu em casa. E a tutora chegou lá com ela já morta na toalhinha, enroladinha. Aí ela entrou, aí a doutora Bruna conversou com ela, acalmou ela. Ela falou, posso deixar aqui pro crematório vir buscar? Pode. Aí ela deixou, eu levei lá pra trás, deixei ela na mesma toalhinha enroladinha. Chegou o crematório, ele foi e tal. Quando acabou tudo, eu mandei uma mensagem. Olha, que é a doutora Fabi, tô te ligando pra falar que eu acompanhei a entrega dela, que foi Sim. tudo bem. Aí tirou a mechinha, colocou num papelzinho uma cartinha de adeus e tal. Aí a doutora falou assim, esse apoio de vocês foi fundamental pra gente conseguir enfrentar esse momento. Não é só o cachorro morreu, pega lá, chama aí pra enterrar. Não, é a vida. São 16 anos que aquele cachorro passou com aquela pessoa. Exatamente. E a dor dela é real. Sim. A gente nunca minimiza a dor da perda de um animal, né? Então, isso tudo eu treino todo mundo. E o tempo inteiro a gente tem que estar antenado para acolher o máximo possível. Da alegria à tristeza. A gente falando desse carinho, desse afeto. E o sushi hoje, eu tô migrando realmente pra agência. A gente abriu o nosso local. Hoje a gente é uma agência, todo mundo de home office. E eu trabalho de home office. Então, eu acordo, vou trabalhar. O sushi tá no meu pé. Eu vou levantar, eu tenho que ter cuidado pra não pisar no sushi. Eu disse, macho, eu vou pisar em cima de ti, sai daqui. Aí ele olha assim e fica assim na minha cara. E aí? Vai pra onde? Aí eu vou pro outro canto, ele vai atrás de mim. Então, assim, esse carinho, esse cuidado realmente que vocês tiveram. Eu não sabia desse acontecido hoje, né? Mas esse cuidado, sabe? Eu acho que o empreendedor, ele sabe do seu público, ele conhece o seu público. E eu sempre costumo dizer que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Isso é uma coisa óbvia. Ele é consequência de um trabalho bem feito. Eu tenho certeza que vocês não fizeram isso visando lucro, visando as coisas vêm depois. Não. É a consequência. É a consequência. E que bom que a gente vê empresas sérias no mercado. Empresas realmente que estão interessadas no bem-estar do animal. Porque... Cara, não, vai custar. Cara, isso a gente vê depois. Isso a gente toma conta depois. O problema agora é esse. Vamos resolver isso aqui agora. Então, acho que é muito por aí, sabe, doutora Fabi? Porque a gente não pode só visar o lucro, o ganho. Porque vira algo tão... Eu tô fazendo mestrado em neuromarketing. E uma das coisas que a gente entende é que o nosso cérebro hoje, ele trabalha 90% no automático. Por quê? Porque o cérebro é o órgão que gasta mais energia do corpo. Então ele meio que pega, eu faço isso todo dia, então ele vai colocar isso aqui no modo automático. E a gente não pode ser no modo automático. Tipo, hoje eu tento me policiar o máximo possível, porque eu entendi isso. Eu tô fazendo neuromarketing, tem coisas mais pra minha vida que eu tô usando do que propriamente dito pro trabalho, pro negócio. E que bom. E que bom, não é isso? Mas que bom, parabéns pra você, pra toda a sua equipe. Eu chego ali, eu fico assim encantado do cuidado de vocês, do zelo de vocês. A gente tava na sexta-feira agora, eu tava... Não vou lembrar o nome dela. Das duas que estavam lá. Mas ela tava com uma branquinha e o Bernardo. Eu acho que era Bernardo. Que ele tem 18 anos, 16 anos, uma coisa assim. Eu falei assim, nossa, ele é tão calmo. Ela disse, não, ele tem... Eu acho que é 16 anos. Ele tem 16 anos. Eu... Hã? Porque realmente é uma raça bem agitada. E o tio Fabinho veio, pegou ele, e ela ficou latindo, querendo ir também. Aquele cachorro não consegue tomar banho em nenhuma outra clínica. Sério? Ela só leva lá, porque só lá ele aceita ser manuseado. Não, e ele foi... De boa. De boaça, de porque boaça. Ele entendeu que tá tudo bem. Pois é. Exatamente. Então, assim, eu fiquei assim, encantado. E você vê a conexão do cliente com a equipe. Ela mesmo chegou, o tio Fabinho. E soltou ela foi lá na porta e voltou. E o tio Fabinho ia pegar, ela corria e tudo. A ideia da Central Pet é que você não viu antes. A casa que a gente estava antes, né? Eu tô nesse ponto que você conheceu há 2 anos só. Isso, eu ia já perguntar pra você sobre essa mudança. Eu ficava num ponto que tinha 300 metros quadrados. Eu fui para 60. 300? Eu tinha entendido que era menos. 300 metros quadrados. E eu reduzi. Quando eu reduzi, eu escutei muito. Quebrou. Tá sem dinheiro. E todo mundo me julgou. Até os meus funcionários. O que aconteceu? Por que a gente reduziu? Eu falei, porque aqui vai ser a extensão da casa do tutor. Vai ser um lugar aconchegante, pequeno, mas que tem tudo. São quantos metros quadrados hoje? 60. 60 metros quadrados. Gente,
Vocês têm que conhecer a Central Pet. É algo de outro mundo. Quando eu cheguei lá, e você vai entrando, tem tudo. Tem tudo. Tem simplesmente tudo. Pra que eu vou ficar com tudo espalhado? É tudo limpo, organizado, bonitinho e funcional. Exatamente. Então, e você falando agora, eu vejo assim, caraca, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados. Não tá bem dividido a ali? esposa, as 2 meninas e a porqueriazinha do sushi. 40 metros quadrados. E eu trabalho de home office. Então, assim, tudo isso em 40 metros quadrados. Quando você falou assim, esse aqui é uma extensão da casa do cliente. O seu entorno ali, apartamentos. O cliente chega lá, a pessoa é conhecida pelo nome, toma um cafezinho, toma uma aguinha. Tem cliente que chega lá, aí a Tainara da recepção já... Peraí, dona Gerícia, que eu já vou buscar o seu café sem açúcar. É uma clínica veterinária. Mas a gente sabe qual foi o princípio da Starbucks. A Starbucks tinha esse princípio de conhecer o cliente pelo nome. E eu treinei meus funcionários. Aqui dentro, quem entra é para ser conhecido. Não é mais um, é o cliente. Que massa. Massa. Essa é a diferença que a gente quer. E, lógico, não vou ser hipócrita de falar. Reduzir custo? Reduzir. Mantive o faturamento? Mantive. Foi uma jogada inteligente? Foi. Não foi quebrar, foi ser inteligente. Eu reduzi os custos com o mesmo faturamento. Só que eu consegui transformar isso na cultura do aconchego, do acolhimento, de chegar junto, entendeu? Não, e eu não tenho dúvida disso. Quando você me falou agora, essa parte eu não sabia. Essa parte de ser uma extensão, beleza, a gente entende que tem todo esse acolhimento. Realmente tem que ser um local que tenha menos choque para o animal. Eu entendo isso, beleza. Mas quando você fala, é uma extensão do lar, porque... E é isso, o porque lar você vai numa hoje... grande loja, você é mais um. Sim. Teu cachorro pega o número 5, o número 15, não é o sushi. Né? É exatamente isso. Que massa, eu fiquei agora assim... eu não sabia. Tem coisa que você deve achar, ele sabe. Isso aqui eu não sabia não, viu? Eu tô sabendo agora. E que bom que você tá externalizando isso pra gente saber, tá? Me fala agora, qual é o momento hoje que a Central Pet vive? Agora é um momento que é rebrand, é isso que fala? Sim, que eu não tô aprendendo. Marketing é uma coisa que eu tô pegando ainda. A gente quer deixar de ser um pet shop. Certo. Eu quero ser uma clínica veterinária que tem um banho e tosa responsável. Certo. É uma clínica veterinária que tem uma farmácia. Eu não sou um pet shop. Então, eu até estou treinando os meus colaboradores a falar clínica veterinária. Por quê? Porque a pessoa vai procurar a gente pelos profissionais que trabalham lá. Bacana. Pela doutora Vanessa, pela doutora Bruna, pela doutora Beatriz, pelo tio Fabinho, pelo tio Nélio. Então, é a equipe que trabalha lá que eles vão procurar a excelência do atendimento. Sim. Você chegou até mim, eu cheguei até você para isso, para a gente tentar realmente fazer esse rebrand da marca e principalmente para a gente mostrar isso. Somos uma clínica que também temos serviços de pet shop. Isso. Que também temos, não um pet shop que tem clínica. Por isso que a logo mudou assim. Tudo mudou. 100%. Tudo mudou. Deu uma cara mais profissional, realmente somos uma clínica hoje. Eu digo que somos uma clínica, eu visto muito a camisa, então assim, aí toda conversa que a gente tem, eu vou pegando, isso aqui dá pra adaptar pra cá, não, isso aqui dá pra trazer pra cá. E é exatamente isso, hoje somos uma clínica que também temos, uma coisa que eu acho genial, e é uma marca cearense, é a Pague Menos. Eles fizeram agora um rebrand da marca deles, tem alguns anos já isso, tá? Que eles são uma farmácia que também vendem remédio. Ei, pera, mas é uma farmácia. Não, como assim? Eles têm tanto produtos agregados hoje dentro que eles também vendem remédio. Nossa. Você vai lá comprar uma coisa e sai de lá com outras N coisas. E é uma coisa que eles fazem assim divinamente bem. Eu sou hipertenso, até pelo sobrepeso, mas isso vai mudar em 2025. É um dos pilares que eu vou melhorar. Anotem isso aí, viu? Me cobrem, por favor. Tá vendo, produção? Me cobre, viu? E é uma das coisas que eu quero mudar muito. Então eu vou na Pague Menos comprar o meu remédio da Valsartana 160mg. Entrou em oferta, chegou no meu celular a mensagem. Olha, estamos em oferta. Compre e venha comprar. Beleza. Aí agora, eu tenho uma sobrinha nova. Oh, meu Deus, Maitê. A Maitê é a cor mais linda. E eu fui comprar fralda pra ela. Eu fui comprar meu remédio e tava em promoção fralda. Caraca, eu vou levar a fralda pra ela. Liguei pra mãe dela, qual é o tamanho que ela veste. Me disse, eu comprei. E agora,
eles me bombardeiam com promoção fraldas. de fralda, material de higiene, lenço umedecido, pomada pra... Gente, minha filha tem 8 anos, ela não usa mais isso não. Mas por quê? Porque eu fiz uma compra... Ei, peraí. Se ele tá comprando isso agora, alguma coisa mudou na vida dele. E é aquele caso, as empresas realmente se personalizarem pro cliente, né? A gente vê hoje... E aí, falando de marketing, de marcas, esse rebrand que estamos fazendo na Central Vet, que tem muita coisa vindo boa aí. Eu espero que ela top, gente. Mas assim, eu sempre falo que é uma parceria, né, da agência com a marca, hoje com a senhora que está à frente. Mas quando eu digo assim, tem umas ideias boas, nunca vai ser para denegrir a imagem da marca. É realmente para agregar valor, sabe? Uhum. Quando eu falei, eu quero gravar um vídeo assim, vamos gravar. E eu abri uma caixa de perguntas, gente, no meu Instagram, e ela falou assim... Ela falou assim, eu não paro de pensar nesse vídeo ocorrendo no Parque do Cocó. Vai sair. Vai sair, tá já chegando esse momento. E, doutora Fabiana, deixa eu lhe perguntar uma coisa, tá? Eu lhe falei que a senhora é uma multi-empreendedora. Uhum. Você se posiciona muito bem no seu Instagram. Inclusive, eu vou fazer essa pergunta aqui, que nem tá nas perguntas que eu lhe enviei. Você fez esse questionamento no seu Instagram pessoal, falando assim, gente, você participa de muito curso, sempre está se capacitando para o mercado, e isso é muito bom. Uhum. Isso é muito bom. É de tirar o chapéu realmente para aquela pessoa que o ego não influi assim, não, eu não preciso mais aprender. Você sempre está buscando, sempre está aprendendo, tal. E você sempre mostra lá essa sua veia de empreendedora, tá? Tem a Central Vet, se quiser falar da outra empresa também, sem problema algum, estamos abertos para isso. E lhe mostrar no mercado. E desde a Central Vet tem 20 anos. Uhum. Muitas coisas mudaram de lá para cá. Uhum. A gente tem plena consciência disso. E hoje, tá com o celular, nos stories, gravando. E aí? Eu sou da época... Quando eu montei minha clínica, no começo, eu era aquela louca que pegava os panfletos e saía no bairro inteiro. Você vai conhecer minha clínica, vai. Eu até estava pensando em fazer isso essa semana de novo. Eu gosto disso, eu gosto de aparecer. Eu pegava 2, 3 fornecedores, ia para a praça Martins Dourado, lá no Papicu, Sim. e fazia um evento, a festa boa para cachorro. Começou com uma festinha pequena. Chegou uma hora que tinha 40, 50 cachorros lá. Caramba! E crescia, e eu sou aquela pessoa que onde tem uma câmera eu tô correndo atrás. Oi! Eu gosto. Eu gosto de aparecer. Então, o marketing digital, eu não sou assim assídua no meu pessoal. Sim, sim. Né? Apesar que é aberto, que todo mundo pode entrar. Mesmo porque eu compartilho minha história de vida lá, tudo que eu passei e tudo mais. Porém, as pessoas, quando eu não posto, me perguntam, cadê você? Por que você parou? O que aconteceu? O que você está fazendo? Né? Então, eu posto indo para a clínica, eu já vou tirar foto postando que eu tô aqui, eu sou franqueada da Lavanderia 60 Minutos, então tem uma franquia lá em Aquiraz, então também sou empreendedora. Fica onde, Aquiraz? Fica no centro de Aquiraz, num shopping que chama Curicaca Mall. Aí... É franquia. Ela é 60 lá, viu, minutos. Gente? É ótima. Roupa cheirosa, limpa. Nada a ver com clínica veterinária. Mas sou apaixonada pela minha lavanderia também. Sim. Então, assim, tá no sangue. Então, eu gosto de filmar, de aparecer, de divulgar. E eu acho, e aí você me confirmou isso uma vez, Sim. que eu fico, será que eu devo postar a minha vida? Mas eu tenho que me divulgar para poder divulgar os meus negócios. Não basta só falar da Central Pet, eu tenho que falar da Fabiana, Sim. porque as pessoas gostam de saber da vida dos outros, né? Exatamente. Então eu tô tentando ser melhor nessa parte digital, mas eu gosto. Gente, as redes sociais, eu não sei se eu falei isso com você, mas assim, as redes sociais são redes sociais, redes para as pessoas. As empresas estão lá porque chegou um momento que elas precisam se posicionar. Uhum. Então elas têm que estar também. Uhum. É o que eu lhe falo, a gente precisa nutrir o público vir até a gente. Não é vender para ele, porque senão a gente vai ser muito mais aquele chato no mercado que propriamente dito uma empresa posicionada, beleza? Então quando você se posiciona, você fala da lavanderia, você fala... Eu amo quando você tá com os pets dentro do carro, falando, ele tá aqui indo comigo aqui pra minha casa e tal. Eu acho assim, genial. Por quê? Porque isso engaja. Uhum. E isso mostra pessoas.
Nada vai engajar melhor do que um rosto. Nada. A gente pode fazer imagens lindas. Foi por isso que sexta-feira eu estava fotografando vocês. Porque eu disse, as coisas têm que ser personalizadas. Elas não podem ser genéricas de qualquer maneira. Elas têm que ser personalizadas. Então, assim, o rosto vende. E isso encanta as pessoas. Ei, onde é que tu tá? Por que tu não tá mais postando? O que é que tu tá fazendo? Isso é necessário. Isso não tem outra palavra. É necessário. Eu vejo pessoas que têm um potencial tão grande no mercado, tão grande mesmo. E eu vou já conversar com um ali, que é um grande amigo, que inclusive, gente, ó, dando spoiler aqui, a próxima quinta-feira tem um cara aqui sensacional, tá? A doutora Alanderson, advogado, que deu um salto de fé, esperança e medo, saindo do CLT indo para empreender. Então, semana que vem tem muito insight bom aí, viu? E ele é um cara que se posicionava super bem, só que ele não tinha dar um passo a mais. Então, assim, eu acho que você é necessário. Continue. Como eu lhe falei, continue, que você já faz algo muito bom. A gente precisa, claro que a gente vai moldando para entregar melhor, alcançar melhor o público. Mas você já faz um serviço muito bom. Muito bom mesmo, de estar mostrando e tal. E isso é necessário. Isso é necessário. Eu vejo muitas empresas que querem, contratam um social media, uma gestão de marketing e não quer aparecer. Eu tô com um cliente agora que tá um problema seríssimo. E eu sempre falo, gente, é uma parceria. Eu não consigo sem você. Não consigo. Eu não consigo. A gente vai gastar muito mais dinheiro tentando lhe posicionar sem você. Porque a empresa é você, o rosto é você. Beleza. A gente tem uma cultura lá na Central Pet que todo mundo tem a mesma cultura de amor e tal. Ei, mas o rosto da empresa quem é? Toda empresa tem um rosto. Toda empresa tem um rosto. A gente fica... Até tinha empresa... Nem tem mais. Tem insinuante ainda? Tem mais não, insinuante, né? Nunca mais. Mas era Ivete Sangalo. Era o rosto. Todo mundo dizia que a Ivete Sangalo era a dona da insinuante, porque tudo era Ivete Sangalo. Então são pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, continue, tá? Isso não tem pra onde a gente dizer assim, não vamos mais fazer, não. Porque é necessário. Só continua. Você faz alguma coisa muito boa. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para vender meu peixe, tá? Por que o marketing hoje é necessário para a sua empresa? Porque se eu não for vista, quem é que vai lembrar? A cada esquina tem uma clínica veterinária. Tá certo que não são como a Central Pet. Não são. Sim. Mas tem outras excelentes, que são tão boas quanto, isso a gente sabe. Mas eu quero que o cliente veja o meu trabalho, veja o que a gente faz, veja a nossa verdade, a nossa essência. E nada melhor do que um bom marketing para mostrar isso, né? Não é simplesmente postar, é estruturar, conseguir colocar o que você estudou dentro do que eu quero e juntar os dois, porque nenhuma profissão cresce sozinho, né? Então, eu preciso de você. Você é lógico que precisa de mim, mas eu preciso de você. Porque senão as minhas ideias e a minha essência nunca vai cair numa rede social e ser divulgada da forma como tem que ser. Sim, né? sim. A gente já teve algumas trocas sobre isso. Você tem algumas ideias assim muito boas. Eu disse assim, caramba, é isso que a gente vai fazer. E vão fazer quadros, as linhas editoriais que eu falei que a gente vai trabalhar. Eu vi que as suas doutoras lá também, pelo menos a Bruna, que foi que eu tive mais contato aquele dia, ela tá disposta também a isso. E isso é muito legal de ver. Todas fazem. Se eu pedir qualquer vídeo, qualquer coisa, todas fazem. Isso é muito legal de ver, porque é uma cultura. É uma cultura. Vocês têm um diferencial e a gente vai principalmente pegar esse cerne e mostrar. A gente vai pegar realmente o teor que vocês têm de melhor entregar. A gente sabe que, gente, empresa tem aos montes. Todas vão ficar no mercado? Não sei. Não sei realmente. Tem empresas que estão no mercado que, infelizmente, estão por dinheiro. Infelizmente, eu não falo isso feliz. Principalmente quando a gente está trabalhando com vidas. A gente está trabalhando com vidas ali. Porque uma coisa que me revolta é pensar que você chega com o seu animal doente. Você tá frágil. Você tá sofrendo. Teu animal tá sofrendo. O que te falarem, você vai fazer. Só que, nossa, dá tanta raiva. Porque fazem tanta coisa que não precisa fazer. Né? Então, assim, eu preciso mostrar a minha verdade. Sim. Eu nem penso em ampliar a clínica, eu penso em abrir várias Central Pets daquele modelo em vários locais da cidade. Que massa. Porque eu não quero ser uma grande empresa, eu quero ser a extensão da casa da pessoa. Então, eu quero ter uma em cada bairro.
Que massa, né? que massa. Eu assisto muito o Nadador com Tubarões, né? Muitos investidores e tal. E teve uma que eu fiquei impressionado. Porque, tipo assim, dá pra fazer franquia de tudo? Não sei. Franquia de borracharia dá pra fazer? E, cara, dava. E não contei, né? E, tipo, não era uma borracharia que a gente entra... Era uma borracharia premium. E eu fiquei impressionado. E, tipo, quando a gente entra, não é porque eu tô aqui na sua frente, eu não preciso rasgar seda, diga bem, pra você. Mas, assim, cara, é massa de ver ali, porque tem tudo. Eu entrei... Vamos conhecer aqui. Vamos conhecer. E a gente foi, tem sala de cirurgia, tem atendimento, tem a parte de banho e tosa, tem... Gente, tem a parte de internação, tem caramba! Tudo pertinho, aconchegante. O cachorro nunca fica abandonado e largado. Exatamente. Ele sempre está embaixo do olhar de alguém. Exatamente. E isso é legal de ver. E isso é legal de ver, sabe? Eu fico realmente, assim, feliz. Não tem outra palavra, porque... É o seu sonho ali. É o seu sonho ali. Se você pudesse voltar hoje, doutora Fabi, há 20 anos atrás, quando você chegou pro Bernardo e falou assim, Bernardo, eu preciso desse dinheiro aqui para abrir a minha clínica. Qual é o conselho que você lhe daria? Pra Fabiana daquela época. Da Fabiana daquela época. Eu queria falar para ela fazer o que eu tô fazendo hoje. Primeiro eu ia falar, estuda administração. Que eu bati muito a cabeça. Sim. Estuda administração. Não espera, porque eu esperei desequilibrar para buscar. Sim. Né? Sim, e eu não sim. queria... se eu não tivesse desequilibrado para buscar, talvez hoje eu estaria melhor do que eu estou. Sim. Né? Óbvio. Mas eu ia falar, estude. Busque. Né? Busque. E procura um conceito. Eu tinha um conceito de vamos vender, vamos pegar, vamos banhar. Eram 50 cachorros por dia banhando, era tal... E devagar, com a chegada das grandes lojas, eu fui mudando a minha cabeça. Mas eu precisei do trauma para me adaptar. E eu queria ter me adaptado por mim mesma. Sim. E não para primeiro passar por trauma e depois me adaptar. Né? Isso é legal, né? O conselho é para a doutora Fabi de 20 anos atrás, mas também serve para o pessoal que está assistindo, né, gente? Já pegue isso aí para você. Porque... eu sou tão mãezona que tem várias estagiárias minhas que fizeram estágio que abriram clínica. E eu sou chata. Eu fico mandando, você já fez fluxo de caixa? Você estuda isso aqui? Olha esse curso. Porque eu não quero que elas façam a mesma coisa que eu errei. Sim. E eu fico em cima. E graças a Deus elas são ótimas. Que bom, cara, que bom. É isso, eu acho que quando a gente compartilha o conhecimento... ele volta pra gente, sabe? Quando a gente eu vejo pessoas no mercado que estão assim, cara, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eu até, conversando com a Meline, semana passada, na sexta-feira eu passei o dia visitando cliente. Uhum. A gente conversando e olha como Deus age, sabe? Eu nem sei se você pode fazer aqui, tá, Meline? Se eu não puder, eu vou te falar antes pra ele cortar, a produção cortar. Mas a gente conversando sobre o negócio dela. Sobre a GFT Corretora, a gente conversando sobre o negócio dela. E eu falei assim, Meline, eu tava num curso e eu lembrei de você por isso. Ela fez assim pra mim, ó. Ela olhou na minha cara e fez assim, ó. Ela virou e começou a chorar. E foi o que eu falei, me desculpa, o que foi que eu disse? E ela virou pra mim e falou assim, ó. Se acalmou e falou assim, o que você falou agora foi confirmação de oração que eu tive com Deus. Olhei. E eu, caramba, por quê? Eu compartilhei um conhecimento que eu compartilhei com ela e ela falou, e olha o quão grande é isso. Eu podia muito bem ter aprendido os 2 dias que eu passei lá, de 8 a 10 da noite, quase sem dormir, pensando, mirabolando. Cara, isso aqui dá pra aplicar no negócio dela. Eu cheguei pra ela, eu aprendi isso e tá aqui, ó, isso aqui serve pra você. E ela, e que olha que massa. E quando você fala que as suas estagiárias abriram as coisas, você vai ajudar, isso é grande. É porque o dia que um professor meu falou isso pra mim, o dia que um pupilo meu me superar, é porque eu já tô no topo. Então eu não tenho medo de compartilhar conhecimento. Pelo contrário, quem bater na minha porta e pedir ajuda, sim, eu não tenho medo de concorrência, eu não tenho concorrente. Eu sou a Fabiana. A minha Central Pet é única, eu não tenho concorrente. E eu não tenho dúvida disso. Não, e todo mundo que quiser ajuda, se o vizinho meu colado quiser ajuda, eu tô lá. Se quiser, várias vezes já aconteceu, de vizinho meu, Fabiana, você tem tal medicamento? Tenho. Eu podia falar, manda o seu paciente, seu cliente vir aqui aplicar? Não, eu tenho, vem buscar. Eu não tenho tempo ruim comigo. Mas é isso, né? Você entende que você lida com vidas.
não, Você lida tá tudo com bem, a vidas e vida tá é tão linda. Não é, gente, e aí realmente são filosofias de vida, né? Cara, eu vou doar o que eu sei que muito mais vai ser agregado na minha vida, e é isso. E é exatamente isso. Não, eu quase não ter morri tempo 2 ruim. vezes. Eu lá vou ser mesquinha com alguém. Chega! Gente, eu quase morri 2 vezes, é pois pesado, é. né? mas e uma das mentoras, a gente fala que a gente teve mentores na nossa vida, né? Uma das minhas mentoras foi uma tia minha. Ela não morreu por isso, ela teve câncer de mama. E eu me lembro que já era idosa, e quando teve o resultado, chamaram a família todinha pra se reunir, pra avisar pra ela. E a gente tava lá, ela entrou no banheiro, a família chegou e tava na sala. Quando ela sai do banheiro, ela, oxe, o que você tá fazendo aqui? E aí foi falado pra ela que ela tinha, gente, já tive filho, tô viúva, corta fora isso aqui, não precisa mais pra nada não. Mas é entender, sabe? E ela teve esse, depois voltou no outro, ela teve que tirar o outro seio. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela conseguiu, ela venceu isso. E passou, como você disse, que venceu 2 vezes. E 2 coisas diferentes. E venceu. Que bom. E assim, Deus, ele dá vida para aqueles que acreditam nele, né? Eu não tenho dúvida que você é uma vitória. Eu nem sabia disso. Gente, eu nem sabia disso, tá? Eu fiquei sabendo aqui, ao vivo. Então, assim, que bom que ele deu, e que ele deu vitória e vai lhe dar muitas outras. Eu não tenho dúvida disso. E continue-se nessa pessoa compartilhando aquele dom que Deus lhe deu, sabe? Não tenho dúvida que a Central Pet, ela tem 18 anos, vai ter muitos outros pela frente, vamos comemorar muito mais aniversários. E quem sabe daqui a pouco a gente vai estar vendo franquias em Fortaleza, daquele mesmo molde. Ou sócios, ou... Quando eu falo franquias, são lojas. Lojas, então assim, daqueles moldes, porque, gente, é encantado. Quem puder, fala aqui onde é que ela fica, seu endereço direitinho, para o pessoal ir visitar e conhecer. A Central Pet fica no Cocó, na rua Andrade Furtado, 1600, em frente à Nalu Pizza. Acho que todo mundo conhece lá no Cocó a Nalu Pizza, uma pizza deliciosa. Fica bem em frente, é um shoppingzinho que tem um toldo verde. A gente trabalha de segunda a sexta de 8 às 19 e sábado de 8 às 15. Normalmente a gente pede para agendar, para a pessoa chegar e ser atendida. Ninguém ficar esperando, é um negócio rápido e é tranquilo. Que massa, cara. Obrigado, minha amiga, por ter topado isso aqui. É um papo realmente... Eu tento trazer a leveza pra gente falar sobre sua empresa, sobre coisas boas, e você trouxe outros pontos que a gente podia passar horas conversando aqui. Eu te agradeço pelo coração aberto, primeiramente, de ter vindo aqui, de ter se predisposto a estar aqui, doado seu tempo, que isso já é grande. A gente sabe, como empreendedora, o tempo da gente é muito curto. Muito obrigado, Fabi, de coração. Obrigada. Gente, segue a Central Pet. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá? A gente tá fazendo o rebrand todo da marca agora. E principalmente... Eu vou correr no Cocó. Não só isso, ela acha que é só isso, mas não é só isso não. Então ela vai aparecer muito mais por ali, tá, gente? E principalmente mostrando esse cuidado, esse carinho, esse amor e esse zelo que ela tem pelas crianças de vocês que estão lá. E vão conhecer. É um ambiente muito legal, é um ambiente acolhedor. Todo mundo tem um sorriso no rosto para lhe entregar. Então, assim, conheça Central Pet. A produção tá colocando aí o QR Code, já segue lá, dá uma força pra gente. Gostou do papo? Cara, deixa um comentário aqui, curte, se inscreve, criatura de Deus, pelo amor de Deus. Toda semana tem gente boa aqui falando, tá, não é toda semana porque eu passei 2 meses sem gravar, mas a partir de agora vai ser toda semana. Isso é um pacto que eu tô fazendo com a produção ali. Toda semana estaremos aqui, mas abril vai ter toda quinta-feira vai ter. Vou gravar hoje, inclusive, todos os episódios. Então, assim, acompanha a gente, segue aí, se inscreve. Cara, gostou do papo com a doutora Fabi? Tem outros papos muito legais aí. Então, já vai lá e aproveita, beleza? Vou continuar aqui a conversa e valeu!